cara, se você não tem tudo isso organizado de acordo com os padrões, você vai ter que abrir, sei lá, vamos supor, assim, sempre tem uma brincadeira, assim, que eu vejo os programadores falando, assim, no YouTube e tal. Tipo, colocou tudo na trigger, sabe? Abriu a trigger e colocou tudo ali. Depois pra tu, meu Deus do céu, pra tu vai ter que ler um negócio de 1000 linhas, sendo que se você tivesse vários... se você seguisse as camadas, né, os padrões, você não precisaria fazer isso, sabe? A reunião começou, terminou, eu vou lá buscar os participantes e vou buscar a transcrição. Vou fazer 3 requisições só. Simples. Tipo, Coitado. vai ser simples, vai ser fácil e rápido. É sempre assim, né? O começo é sempre assim. Aí a gente descobriu que tinha alguns IDs que não são explícitos da Microsoft por conta de segurança também. Então, aquelas 3 requisições viraram 8. A gente tá lidando com uma integração que tinha em torno de 70 arquivos. Então, 70 classezinhas ali de Apex e coisas assim. No meio do processo, você tem que pensar em como fazer isso não se esbarrar. Porque são 70 coisas 70 arquivos que tem que estar funcionando juntos. Uma engrenagem com 70 peças que tem que estar funcionando junto. Então, em vários momentos, tem um parafuso que tá fora do lugar ali, tu precisa pesquisar, dar um jeito, enfim, de fazer com que esse erro seja solucionado, seja contornado, sabe? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com 2 experts em Salesforce hoje. Iago, pela primeira vez estreando aí no podcast. Seja muito bem-vindo, Iago. Muito obrigado, sou o Iago. Vambora. E a Bárbara pela segunda vez aí, já cadeira cativa já. Veterano, não. Já tem experiência já no podcast aí. Hoje a gente vai conversar sobre a integração da Acelera aí que foi feita entre o Salesforce e o Microsoft Teams ali. Vocês que atuaram nessa integração. Mas antes disso, lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Já também deixa o teu like, se inscreve aqui no canal caso não esteja inscrito. Rafa, tô vendo na TV. Aqui tem um QR Code rolando na tela também, que se tu apontar a tua câmera por ali, tu já te inscreve no nosso canal. Então, entra ali no nosso canal e dá essa força aí. E lembrou de alguém durante o episódio, já clica em compartilhar e compartilha com essa pessoa aí esse episódio. Fechado? Pra gente começar, eu queria entender o porquê que a Acelera aí tinha essa necessidade de integrar o Teams com o Salesforce ali, pra eu entender o porquê desse projeto. Acho que inicialmente para melhorar questões de governança, né? Pra gente ter mais, não controle, mas ter uma visão melhor sobre os dados, sobre o que acontece nas reuniões, no Teams, que às vezes acaba, se você não tem essa integração, alguma coisa pode se perder ali no meio do caminho, né? Daí eu acho que o início foi mais para tentar ter essa organização dos dados e melhorar Tranquilo. melhorar as questões de governança. Exato, eu acho que é a questão de sincronizar tudo, né? De ter tudo centralizado. Imagina que tu tem um lead que virou uma conta, que virou uma oportunidade. Aí tu tem um evento, que é essa reunião que está sincronizado. Então tu tem 3, 4 objetos ali, tudo vinculado. Então tu tem todas essas informações juntas, né? Então acho que é importante. Sim. Daqui a pouco um vendedor tem 10 oportunidades e ele tem uma anotação num caderno. Daqui a pouco o teu gestor consegue acompanhar através de transcrições das reuniões, os participantes, horário, data, início, fim. Então, acho que é importante tu ter centralizado essas informações. Sim, entendi. Eles usam a nuvem de Sales lá para fazer essa... Show. E a parte de transcrição também foi integrada junto ali para trazer essas reuniões para dentro do CRM. Exato. Isso. A gente consegue buscar qualquer parâmetro daquela reunião do Teams. Se tu quiser buscar quem entrou, quando entrou, qual participante, e-mail, nome, transcrição. Então, de início, né, foram esses 2 parâmetros, a transcrição da reunião e os participantes. Mas a gente consegue buscar qualquer informação que seja necessária, a gente consegue sincronizar e salvar no Salesforce. Show. É interessante porque acaba resolvendo dois problemas, na verdade, né? Essa questão, eu acho que cria uma eficiência operacional ali também, porque já vai estar tudo integrado dentro do
do sistema e também cria essa parte de governança de segurança de o que está sendo dito, o que está acontecendo dentro dessa reunião, 100% monitorado pela empresa a nível de... Porque a empresa precisa de uma identidade também, né? O vendedor precisa ele representa a empresa ali naquele momento. Exatamente. Daqui a pouco uma oportunidade perdida, teu gestor olha ali, daqui a pouco aquela transcrição e tu consegue, né, renegociar ou daqui a pouco conversar novamente, né? Então acho que é importante tu ter esses dados salvos. Exato. E quais são os riscos que, na opinião de vocês, tem ali de não ter essa integração, né? Das reuniões acontecerem fora do CRM ali e sem deixar rastros, às vezes. Quais são os riscos que existem, na opinião de vocês? Acho que parte do que o Iago falou tem muito a ver com isso. Vamos pensar assim, a gente tem um executivo ali muito importante. Aham. Ele tem enfim, tem conversas, reuniões, tudo mais. Em dado momento, o cara é demitido, sei lá, saiu da empresa, trocou de emprego. Como é que todo o histórico que você tinha das dores do cliente foi perdido junto com esse executivo. Sim, que foi embora também. Entendeu? Então, Aham. tipo assim, se você tem essa integração que a gente fez é um dos pontos chaves, assim, para justamente fazer com que isso não aconteça, com que você não perca todo esse histórico e consiga, né, criar outras coisas até a partir disso, que nem o Iago falou, assim, consegue trazer mais coisas a partir desse... Daqui a pouco outro vendedor consegue dar seguimento naquelas Exato. oportunidades, negociações, entende? Então... Sim. E como... E faz todo sentido no sentido... Porque a gente... É muito comum... A gente fala muito da visão 360, mas existem vários pontos cegos, né? Querendo ou não, nessa visão 360 que... antes a gente não enxergava nada. Aí, só de a gente enxergar um pedacinho, a gente já começa... Parece, já evoluiu um pouco. Agora eu tenho a visão 360. Mas daí quando tu evoluiu, tu já começa a perceber, mas numa conversa presencial eu não vou ter isso ainda. A gente nunca sabe para o que vai evoluir as coisas, daqui né? a pouco, Mas como a gente... O Cláudio? Cláudio, o que é o Cláudio? Ferramentinha que tu bota, que ele grava, é tipo um gravador. Só que ele tá ligado na IA e já transcreve. olha aí, Legal. Show. Entendeu? Show. Agora verdadeiramente tá chegando na visão 360. Isso daí no G4 foi febre, meu. Quando eu ia pra lá, todos os caras pegavam o seu palotezinho, ligavam. Não tem uma galera que bota o bagulho no pescoço, aquele diário do próprio G4. Ele anda com o bagulho no pescoço pra transferir tudo que ele fala no dia. Um nível de privacidade não existe mais, mas assim, é um negócio... Mas enquanto representante da empresa, né, nos momentos que o vendedor ou alguém está representando a empresa, qual é o limite da privacidade, né? Tem que saber o que tu vai... Sim. Né? Tem que ter uma governança, né? Tem que ter uma governança. Exatamente. Tem que ter uma governança ali sobre o que vai ser transcrito. E qual é porque, querendo ou não, a gente pensa uma integração uma coisa muito simplória, né? Simples, assim. Vou conectar o Teams ali, vai transcrever. Mas como que a gente transforma uma sincronização, por exemplo, de calendário ou uma sincronização das reuniões ali em um mecanismo mais estratégico ali de captura de inteligência de venda? Eu acho que só você sincronizar o Salesforce com o Teams... você consegue fazer isso de forma mais simples, tem Activity Capture. Uhum. Isso é um jeito fácil. Mas quando você faz uma integração mais complexa, tipo essa, você consegue ter uma visualização de dados e transformar dados em ativos informacionais. Eu nem sei se existe essa palavra, mas... Então você consegue trazer isso de uma forma muito mais... ampliada para dentro do CRM, sabe? E dá para fazer outras implementações que partem dessa pequena que não é tão pequena, né, sabe? Sim, integração para conseguir trazer coisas e ir agregando cada vez mais, assim, sabe? Então isso por si só eu acho que já é um mecanismo a própria integração já é um mecanismo de estratégia, sabe? E tu consegue me trazer exemplos do que, por exemplo, isso daqui, por exemplo, tu conseguiria fazer. Vou dar um exemplo, talvez, para abrir. Durante a nossa reunião eu falei, vamos voltar então a se falar na sexta-feira que vem. No final da transcrição ele já adicionar uma tarefa para mim, por exemplo. Claro. Tem como. Tem como.
pra fazer muitas coisas com isso. Entendi. Dá pra tu disparar um e-mail a partir disso, dá pra tu... Sim, sei ali lá, eu fiquei. Tá. Agora, quando acabar a reunião, eu te mando o histórico aqui da tua conta. Sim, E ele fazer esse processo automático ali pra. automático, só até salvar alguma coisa que você... Sei lá, se você quiser preencher um campo automaticamente na oportunidade, mudar um status a partir de pontos de... Aí já tô pensando em integrar com Agent Force até, mas enfim. Vai fundo, vai mas fundo, que aí- eu acho que é pra onde eu iria também. tipo, você já consegue, sei lá, fazer um prompt pra salvar analisar palavras-chave da reunião na transcrição e já salvar isso num campo da oportunidade. Tipo, as Aham. principais objeções do Ou cliente. usar isso pra N coisas, né? Sim. Poderia... A partir dessa transcrição, por exemplo, eu poderia, não sei se seria com a Agent Force ou alguma outra conexão ali, mas, por exemplo, assim, ele podia no final me dar um status. Esse cliente tá morno, tá quente, Sim, tá... total. Isso é completamente possível, assim. E até é isso, né? A gente tá pensando em trazer informações e fazer uma análise ali a partir do que foi dito na reunião. Mas também tem como, que nem você falou, criar uma task, sabe? Fazer alguma coisa que é um pouco mais simples, mas que também vai agregar muito pra equipe, né? De Sim, modo porque geral. ocupa tempo, né? É, Ocupa tempo. exato. Tudo que tu consegue automatizar ali é o que tu consegue produzir mais durante o dia, na verdade, né? Exatamente. Acho que essa é a real diferença entre somente sincronizar, né? Uhum. E fazer a integração de fato, né? Porque sincronizar, tu vai sincronizar uma reunião criada no Salesforce com o Teams. Mas tu não sabe se essa reunião aconteceu, não aconteceu, quem Uhum. entrou, não entrou. Agora, se tu tem integração, tu consegue buscar todas as informações. Sim. E utilizar essas informações para N coisas. Sim, sem esquecer também do que... Porque pra nós, antes a gente tinha ali a gente tem ali nossos rituais também de reunião com o cliente e tudo mais. E às vezes acontece, tu me prometeu de fazer tal coisa, mas não fez, de uma semana pra outra. Aí, cara, putz, a gente prometeu e não fez, mas não me lembrava e tal. Hoje em dia, com a transcrição, eu só busco lá e, tá aqui, não... A gente não conversou sobre isso na reunião, sabe? A gente ali não... Antes de ter as transcrições, eu passei a gravar as reuniões. Aí eu avisava, a reunião, a gente tá gravando a reunião pra, caso a gente precise revisar alguma coisa durante a semana, a gente entra aqui e revisa. Daí, depois da transcrição, já ajudou muito, assim, né? Porque já vem Sim, imagina que nem esse exemplo que você falou. Tá, vou gravar a reunião para, se precisar, voltar, mas aí você teria que voltar na reunião. Sei lá, procurar segundo que você falou isso. E na Sales Cloud a gente conseguiria automatizar tudo isso, sabe? Uhum. Então, que nem eu juntei a ideia do Agent Force aqui, mas é isso, assim, sabe? Com a integração você busca, que nem o Iago falou, dos dados que você quiser buscar da reunião, você busca, Uhum. traz para Sales e juntando com outras ferramentas você consegue... Você não precisa consultar teu áudio ali, sabe? Sim. Não tem necessidade de fazer isso. Sim, hoje em dia ali, É. ele transcreveu, mas no caso do Google, né? O Gemini já tá conectado agora ali no Google Docs ali junto, né? Exato. Aí eu pergunto pro próprio Gemini se o que o Gemini escreveu diz alguma coisa sobre isso. Sim. Né? A IA em cima da IA ali nos ajudando ali dentro desse processo mesmo. E tem muito projeto que acaba falhando ali pelo excesso de customização ou acoplamento, alguma coisa assim. Como que faz para equilibrar essa arquitetura mais robusta e a escala sem comprometer a governança no futuro? Tá, daí eu acho que a pergunta já traz uma resposta, porque o segredo é justamente o desacoplamento. Uhum. Porque quanto mais código acoplado você tiver, mais difícil vai ser de manter depois. Uhum. Então, se o teu código não segue, enfim, os padrões ali, a separação de responsabilidade única, né, a separation of concerns, por si só, você já não vai ter uma arquitetura robusta. Uhum. Porque daí você, enfim, tá não é infringindo, mas vamos colocar assim, infringindo leis Aham. das boas práticas de codificação, enfim. E aí, por conta disso, como a tua arquitetura não vai ser uma arquitetura robusta, você não tem boas práticas de código, enfim, customização excessiva, não vai ter escalabilidade nisso, sabe? Uhum. Porque
você vai ter muito mais trabalho de manutenção, vai estar criando meio que sei lá, Uma bola de neve uma que bola funciona. de neve. Aham. Funciona. Sim. Funciona, mas até que Sim, ponto? o resultado acontece, não importa o meio. Exatamente. Exato. Eu acho que esse é o nosso papel como desenvolvedor, né? Aham. Como time de desenvolvimento, é tu sempre pensar que tu tem que entregar a necessidade do cliente, mas ao mesmo tempo tu tem que aplicar as boas práticas, tu tem que ter uma arquitetura robusta e tu tem que pensar numa futura escalabilidade daquela funcionalidade que tu tá fazendo. Sim. Então tem que pensar em tudo isso, porque daqui a pouco eu desenvolver essa integração, ali na frente o cliente quer escalar isso. E a Bárbara vai mexer nessa integração. Tem que ser fácil para ela entender aquele código que foi escrito, tem que estar aplicando design patterns, né, separação de responsabilidades, e que ela seja de fácil manutenção, né? Exato. Ela consiga bater o olho e entender o que está acontecendo e onde que ela precisa mexer. Então acho que essa parte é muito importante para nós que somos desenvolvedores, né? E não somente entregar o que o cliente precisa. Porque daqui a pouco tu fez uma bola de neve, né? E entregou, o cliente, ó, tá funcionando. Mas e quando precisar dar uma manutenção, como é que faz? Sim. Tem que estar organizado, né? Exato. Tipo, no nosso caso, né, no caso da Acelera.ai, nessa integração que a gente fez, a gente se preocupou com isso, né? Então a gente separou ali, pensando no Apex Enterprise Patterns ali, a gente separou a Business Logic Layer, né? Então a gente tem a camada de Business Logic, que daí tem as services e as QAbles separadas, e a gente separou isso da camada de dados, né? Então a gente tem os repositórios ali que servem para, enfim, para a gente construir essa arquitetura de forma que, por exemplo, daqui a pouco a gente precisa alterar alguma coisa numa consulta, né? Cara, se você não tem tudo isso organizado de acordo com os padrões, você vai ter que abrir, sei lá, vamos supor assim, sempre tem uma brincadeira assim que eu vejo os programadores falando assim no YouTube e tal, tipo, colocou tudo na trigger, sabe? Abriu a trigger e colocou tudo ali. Depois meu Deus do céu, tu vai ter que ler um negócio de 1000 linhas. Sim. Sendo que se você tivesse vários, se você seguisse as camadas, né, os padrões, você não precisaria fazer isso, sabe? Sim. Você ia direto naquele código. Então, isso tudo, assim, falando parece muito técnico, né? É técnico e olhando pelo lado técnico parece que não tem uma direção ligada com a escalabilidade, mas está diretamente ligado, né? Porque um código que está mal feito vai te gerar mais problema, vai criar a bola de neve, que nem o Iago falou, e isso vai afetar o futuro, né? E deixa eu perguntar, por curiosidade mesmo, assim, quando a gente... Eu entendo um pouco dessa questão de organização, porque a gente fala de gestão de tráfego também, e quando, tipo, vai trabalhar comigo um gestor de tráfego, quando eu comecei a empresa, eu que programava todas as campanhas. Aí eu tenho todo o meu formato de nomenclatura, né, que padronizada justamente pensando em qualquer pessoa que acessa minha conta de anúncios precisa conseguir compreender as minhas campanhas sem eu estar junto, né? Então tem todas as tags ali que eu escrevi, fui escrevendo e criando aquele sistema de nomenclaturas. Hoje o Diego, que trabalha junto comigo, eu entro lá, eu não preciso do Diego para eu entrar e já sair mexendo nas campanhas, porque pela nomenclatura eu já sei o que tá. A gente sempre tem a padronização ali. No nosso caso ali, tem muita característica que é nossa, interna da empresa, né? Que vai entrar alguém, ele vai levar um período para entender, mas ele vai entender. É fácil, porque tem códigos que a gente usa ali muito específicos do mercado que a gente atua. No caso de programação, né? Da programação, porque existe a programação como um todo, tem a programação Salesforce ali, mais focada para o Salesforce, e tem o sistema, talvez, de programação mais focado da própria SR, assim. É meio amplo essas regras de programação para estar organizado. É uma coisa que tu aprende na faculdade, num curso, alguma coisa assim, ou não? A gente tem esse modus operandi interno nosso aqui, ó, a organização é essa, ó. O nome, primeiro começa com campanha, depois o público, depois, sabe? Tipo, o nosso interno segue essa hierarquia, por exemplo. Entendi. Tá, eu acho que isso a gente aprende na faculdade, Aham. de modo geral, porque padrões são desenvolvidos a partir de um conceito, de uma filosofia, digamos assim. Uhum. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando antes, o SOC, né, o Separation of Concerns, é um conceito, é uma filosofia que você vai aprender na faculdade. Uhum.
mas cada plataforma, cada motor desenvolve padrões que vão aplicar esse conceito. Uhum. Então, no Apex Enterprise Patterns é a aplicação do Separation of Concerns no Apex, que é a programação voltada para o Salesforce, entendeu? É uma prática, né, de engenharia de software, Aham, né? entendi. É uma organização, né, de tudo isso. Mas não é só do Salesforce, né? Sim, outras sim. ferramentas, outras linguagens têm seus padrões também. Sim. Mas Desculpa, o time da Acelera.io, eles têm um time interno também de tecnologia, não tem? Ou não? Não, só usa consultoria nesse caso. Eles tinham, mas não era do Salesforce. Aham. Era de tecnologia, mas aí para outras coisas que eles Entendi. coisas que eles usavam daí, mas não só Salesforce. É porque caso, por exemplo, eles querem, vou ter pelo menos uma pessoa interna aqui, Salesforce, para atuar junto com a consultoria aqui com vocês. Ele conseguiria entender tudo que vocês entregaram para eles, é isso que eu... Sim, isso eu acho que é uma coisa que é fundamental e a gente sempre, enfim, sempre quando você pega um projeto novo, você consegue saber se o programador que estava fazendo aquilo ali, tipo, tinha algum conhecimento sobre separação, sobre camadas, porque quando você pega um código e tá muito difícil de entender e tem muita coisa junto, enfim, em lugares que não deveria estar, tu já sabe que a pessoa talvez não tenha aprendido na faculdade. Entendi. Entendeu? Aprendeu daqui a no... pouco é necessário fazer uma refatoração, né? Aham. De tudo isso. Total. Organizar, começar meio que do zero, né? Sim. Refatorar tudo que já tem desenvolvido, mas vai ser mais saudável, né, futuramente. Sim, vai ficar pior antes de ficar melhor. Vai ficar Dá pior, antes de ficar um melhor. tempo agora e depois... Acho que também é até difícil tu convencer, né, o cliente, a empresa, que tu vai ter que refatorar tudo que já funciona. Uhum. Mas acho que é uma boa prática e é o melhor caminho a ser seguido, né? Tu organizar, aí sim tu segue implementando novas features ali, novas necessidades. Exato. Entendi. E se tu chegou até aqui nesse episódio, a gente gostaria de te dar um presente também. Rafa, tô olhando esse episódio, tô me interessando com uma integração semelhante a essa aqui no meu Salesforce, ou tô pensando em implantar o Salesforce para ter esse tipo de possibilidade aqui na minha empresa. A gente tem um processo aqui, o primeiro passo antes de tu falar com a Salesforce é fazer um processo de assessment. O que é isso? É uma imersão. A SR vai entrar na tua empresa, vai entender todo o teu negócio, vai te passar passo a passo quais licenças, o que fazer, como fazer essa integração ou essa implantação do Salesforce da melhor maneira possível para que tu tenha ganhos rápidos com o Salesforce. Quanto que custa? Pode depender da complexidade, 10, 20, 30, 50 mil reais, mas para quem tá aqui a gente libera 2 processos gratuitos de presente para quem tá aqui no episódio, no podcast. Como? Através de uma chave. Tu vai ler o QR Code aqui na tela ou então clicar no link aqui da descrição, vai solicitar o contato da SR, ele tem um código para tu preencher, que é uma palavra que resuma esse episódio aqui e a responsabilidade é contigo, Iago. Escolhe uma palavra aí, estreou. Vai. Integração. Integração, fechou então. A palavra é integração. Clicou ali no link da descrição ou no QR Code aqui na tela, preencheu ali o formulário. A gente vai ver se os 2 primeiros que chegarem aqui para nós ganharam esse processo de assessment. Fechado? E falando assim em relação à segurança, talvez privacidade um pouco ali, como que garante essa segurança e o consentimento ali do usuário numa integração que vai acabar operando às vezes no nome dele, principalmente em ambientes que tem muito compliance? Isso eu acho que segurança não é nenhuma opção, né? No caso, é uma obrigação que a gente tem que sempre pensar. Sim. Nesse case, né, que a gente tá falando, assim, trazendo mais sobre a Acelera.io, a gente se preocupou e usou a autenticação Alt 2.0 para poder fazer isso de forma segura, até, enfim, redundante, mas, né, porque você usa o Microsoft Entra ID, que é o antigo Azure ID, sabe? E através daquilo ali você já cria um aplicativo que vai lidar com uma questão de segurança, enfim, vai a pessoa que configurar aquilo ali, que daí, no nosso caso, a gente entrou em contato com... não foi a gente que configurou isso sozinho, porque daí é o responsável do projeto, no caso, na Acelera.io, que tem que definir quais escopos que a integração vai poder acessar, né? Então,
vou poder ler o calendário, vou poder criar coisas novas, enfim, tudo isso tem um pensamento sobre segurança por trás. E aí, quando chega na operação ali, na equipe que vai estar dentro da Sales Cloud, o nosso desenvolvimento, a gente tinha um botão de consentimento, né? Então, entendi. Show. a pessoa não... a gente não ia simplesmente, assim, do dia pra noite, fez deploy pra produção, começa a integrar e... Sim, start ali. e já foi. era, sabe? Não, a pessoa tem que dar o consentimento, ela vai logar na conta dela, da Microsoft, vai autorizar ou não, sabe? Tem toda essa preocupação por trás pra não ficar... Legal. Interessante. Sabe que uma curiosidade, eu tive um caso de um cliente, porque quando a gente começou a gravar as reuniões ali. E eu era um cliente que dava problema, sabe? Dava problema. E a gente adotou até porque eu como diretor da empresa não conseguia estar em todas as reuniões. Eu precisava entender o que o colaborador está conversando com o cliente, o que foi dito, porque o cliente vai vir, às vezes, falar para mim, porque o teu colaborador tinha me prometido tal coisa, e aí eu vou cobrar dele, mas eu não sei se realmente ele prometeu ou não, né? E aí ele pegou e disse, eu não autorizo gravar as reuniões. Ele falou para mim, não autorizo gravar as reuniões. Eu disse, bom, então a gente não pode mais trabalhar junto, no caso ali. Eu disse, a gente não vai mais trabalhar junto porque não tem como. Eu preciso gravar por uma segurança interna nossa, né? Porque eu não quero, porque os dados, porque é questão de privacidade ali dos dados que ele expunha na reunião. Mas é um ambiente seguro, né? A gente precisa estar em um ambiente seguro como tomador de serviços e o prestador de serviços ali, né? Mas por isso que é uma dúvida que surge, assim, porque é um ambiente onde tem muitos dados sensíveis sendo conversados ali, dependendo do cliente que está atendendo, são grandes empresas, né? E acho que talvez já seja mais comum também agora, atualmente, esse hábito de gravação de reuniões, confidencialidade nem se fala, né, ali, então talvez por isso que seja mais tranquilo ali. Mas tu sabe que até, mesmo depois por exemplo, a pessoa aceitou, né, clicou no botão, aceitou, logou a sua conta, tudo mais. Se na nossa integração, se a pessoa quisesse fazer com que a integração não fosse ativada, vamos supor que ela marcou no calendário da Salesforce, sei lá, ela fez uma reunião só para lembrar que ela tinha que buscar filho na escola às 6 horas da tarde. Eu acho que, assim, não é o ideal, mas vai que a pessoa fez isso porque na hora foi o que tinha disponível ali. Se ela marcasse, a gente tinha uma flag que se ela marcasse que não era para ser enviado pro Teams, eu não lembro o nome do botão agora, mas enfim, a gente fez essa flag, a integração não era ativada, sabe? Então também tem para além da questão de já ter o consentimento, se em algum momento você não quisesse que aquilo fosse registrado, sincronizado com o Teams, você poderia marcar isso também. Então, além de ter a preocupação com a segurança, ainda é uma dupla preocupação, né? Tem uma escolha, assim, de quero ou não quero fazer isso. Mas todas as reuniões que aconteciam com o cliente, daí a pessoa não vai marcar isso, né? Não tem como marcar isso, porque... Entendi. Uma outra preocupação nossa, às vezes a gente... Não sei como é que funcionaria isso, tá? Mas, por exemplo, tive uma reunião, nós três aqui. Eu e tu da SR, tu um cliente externo. Aí a gente fez a nossa reunião, finalizou contigo, tu acabou saindo dessa sala que a gente tá aqui, do Teams, mas a gente continuou. E conversou e trocou ideia ali depois disso. Nesse caso ali dessa integração, teria que finalizar essa sala para isso não ser registrado? Sim. Como transcrição dentro do Salesforce. Se você quisesse continuar depois que a conversa com o Isso, cliente porque acabou. não assim só... É porque vira hábito às vezes, né? A gente tá, nós junto com o Ariel. Aí a gente quer continuar depois no assunto marketing, até sobre o mesmo projeto. Aí, vocês saem da reunião e eu continuo com o Ariel falando ali sobre o projeto. Mas isso talvez não seja relevante para
para estar dentro do CRM, entendeu? Esse Entendi. tipo de coisa. Não teria relevância para ser imputado dentro do CRM aquela conversa que continuou na mesma sala do Teams. Tá, tu não precisaria fechar a reunião. Você Aham. pode continuar na reunião, mas você só desligaria a transcrição. Entendi. Teria E que... daí, quando você começa ali a reunião com o cliente, você ligou a transcrição, né? Você tem que ligar ali no Teams. Quando ele saiu, você desliga. Aham. E aí você consegue continuar falando, porque só vai ter Sim, a vai transcrição ficar travado ali vai na ficar travado transcrição ali ali. naquele momento. Exato. Aquele momento que ele saiu. Aí depois tu Uhum. desligou, pode conversar normal. Mas Agora, igual, caso seja mas uma- igual os outros parâmetros, tu consegue buscar igual, né? Tu consegue Sim. buscar quando que o cliente saiu, o horário, Sim, quem que saiu, entendeu? entendi. Consegue entendi. buscar tudo. Em termos de arquitetura, qual a importância de separar a responsabilidade entre camada declarativa e camada programativa em projetos críticos? O que são Tá. essas camadas? O que é que muda aí de uma pra Aí outra? entra outro papel do desenvolvedor. Até eu gosto de conversar sobre isso com o cliente, Aham. porque dependendo da necessidade dele, a gente tem dois caminhos. Uhum. Regra de negócio complexa, eu já opto por utilizar um Apex, né, um código mesmo, porque Uhum. daqui a pouco é complexo e o cliente, tu já entende que pode ser escalável, né, então tu já vai pelo código mesmo. Daqui a pouco é algo mais simples. Ou vamos usar outras ferramentas do Salesforce, Flow, Validation Rule, então tem essa questão de separar, né, tu entender como desenvolvedor a necessidade e ver qual que é o caminho mais fácil, né, Exato. pra gente definir ali. Exato. Se você. Bem, isso que o Iago tá falando no caso da integração que a gente fez na Acelera.ai, se a gente quisesse só sincronizar o calendário, a gente usaria o Einstein, Sim. o Activity Capture, porque é só sincronizar o calendário. Aham. Mas a gente precisava de uma coisa mais. A gente precisava trazer a transcrição, trazer quem participou e todas as coisas que a gente já falou, enfim, Sim. os dados que a gente pode trazer. E isso não tem como a gente fazer de forma declarativa. A gente precisa da camada programática para fazer isso. Só que mesmo dentro desse desenvolvimento que a maior parte é programático, dá pra gente optar por camadas também. Uhum. Então, por exemplo, o que vai disparar a integração é um novo evento criado. Uhum. A gente pode fazer, enfim, um flow trigável, Uhum. usando, né, uma camada declarativa, não, um flow trigável, para disparar a integração em si, ou disparar o que tu quiser disparar, enfim. Sim. Mas, nesse sentido, a gente vai misturar as duas camadas, né? Fica híbrido daí. Fica uma Entendi. coisa híbrida, entendeu? Aham. Consegue usar a declarativa junto com a programática, né? Aham. Consegue usar um flow que vai chamar um código que vai Sim, ser que executado. vai disparar lá. Exato. O flow Exatamente. dispara a parte do código. A né? parte do Normalmente código. a gente usa isso quando tu já tem um desenvolvimento com a camada declarativa e tu viu que aquilo tá escalando. Aí Uhum. pra tu não refazer tudo em código, tu aproveita o que tá desenvolvido em flow e tu só chama a parte mais complexa com o código, entende? Entendi, Então, entendi. Sim, fica mais fácil, mais rápido. E talvez, pensando em futuro, fica mais fácil de mexer ali no... Sim, e no também processo. o flow mesmo é a questão do low code, né? Tem muito programador que é contra, que é meio contra o low code, assim, Aham. tem essa rixa, assim, né? Sim, Mas, cara, tem situações que tu querer aplicar sei lá, fazer toda uma trigger onde tu pode só criar um flow record trigger, tipo, não tem porquê, sabe? Sim. fora a complexidade pra tu subir, né? Daqui a pouco é uma regrinha simples, tu vai ter que fazer classes de teste, aí tu tem que ter aquela 75% de cobertura pra tu subir de um ambiente pro outro. Um flow, tu só faz o flow. Tu não sim. precisa- E que já é nativo, tu já, sobe né? aquela- Já foi programado. É, Já. e tu já sobe só aquela versão. Agora, se tu vai pro código, tu tem N coisas a serem feitas, né? E que é exigido pela Salesforce, então... Exato. Entendi. E por que o processamento assíncrono é uma decisão estratégica numa integração que envolve API externa? Para além de evitar problemas, né? Aham. Estourar erro de timeout ou erro de uncommitted work, que nem a gente até teve durante o processo, a gente esbarrou nesse erro. Tem uma questão de interface também, né? Porque antigamente a gente estava assim, quem é mais pegou a internet ali no início ali dos anos 2000, tu tava acostumado a, tipo, sei lá, tentar fazer alguma transação, fazer alguma coisa, ter que esperar o negócio ficar pronto.
E aí aquilo ali dá um spinner carregando, né? Sim. Esperar o spinner terminar para depois tu continuar o teu processo. Com o processamento assíncrono, né, no caso a gente usou as Q-Ables, tu consegue fazer isso funcionar em segundo plano, sabe? Uhum. Então não vai afetar a interface do usuário. O usuário vai continuar usando o Salesforce, sei lá, ele terminou de fazer a reunião dele, mas ele não vai precisar ficar Esperando carregar. sabe? Tudo Entendi. isso vai estar acontecendo por trás dos panos ali e ele não vai nem ver o resultado, sabe? A Entendi. gente teve que pensar em toda essa questão por conta dos limites da Salesforce, né? Tem limite de boa. requisição, tem Aham. limite de operações DML, que é atualizar, excluir, inserir. Aham. Então a gente teve que lidar com tudo isso. Então a melhor forma seria, né, meio que híbrido, né? Alguma coisa vai rolar síncrona e as integrações que não necessariamente precisa daquele 200 na hora, né? Aquele carregamento na Sim. hora para seguir, a gente faz de maneira assíncrona por conta dessas limitações. Então a gente teve que ir driblando, né? Construindo, assim, construindo, botando tijolinho por tijolinho ali pra chegar no contornar, né? prédio. Contornar tudo. Show. E como que a gente transforma esses dados de presença e participação ali nas reuniões em indicadores de engajamento comercial ali dentro do Salesforce? A própria questão de você conseguir trazer uma taxa de presença já é algo, porque você consegue saber de fato o que aconteceu. Você consegue ter a taxa de presença, você consegue ter a participação de quem estava ali. Isso não é só mais uma previsão, Uhum. e sim uma estatística. Sim. Entendeu? A partir disso vira estatística, porque os dados estão ali e é só você, enfim, Sim, transformar. já tá lá dentro do próprio sistema, eu consigo ver o quanto, por exemplo, captei leads. Aí esses leads vou tentar converter para uma reunião. Eu já tenho dentro do próprio CRM o no-show, quem não compareceu, quem... Exatamente, além Show. de nutrir, né? Essas Sim, não precisa as ser na mão. informações na oportunidade. Sim. Sim, daqui a pouco a Bárbara tem... de 10 leads, 8 comparecem na reunião com a Bárbara, mas com o Iago, 5. E aí a gente começar a analisar como é que a Bárbara faz para tentar melhorar o número Exato. do Iago. Isso até Sim, mesmo bom. a questão que ela comentou, né, do Agent Force ali, daqui a pouco tu usa essas informações para disparar e-mail, né, utilizar isso a teu favor, né, aí tu consegue extrair o máximo do CRM, né, da ferramenta, tu consegue usar N ferramentas ali para... Exato. Pensando até em forecast, né? Isso, assim, não é mais só uma previsão. Você consegue ter, de fato, aqueles dados ali. E essa integração com o Teams já foi para produção, já tá rodando dentro dessa... E como é que foi o impacto do time comercial pro time comercial, tipo, o feedback deles? Cara, pensa que o CRM, quando você usa o CRM de uma forma errada, digamos, não errada, mas tipo assim, não tem isso especificamente automatizado. Imagina o processo de tu ter que pegar informação por informação e colocar Quando tu enxerga o CRM como injeção de saco. como injeção de saco, entendeu? Aham. Exatamente. E daí, com essa integração, o nosso feedback, de modo geral, desde o início já foi muito positivo, porque as pessoas não precisam fazer nada. Tu não precisa, tipo, criar uma reunião no Salesforce, depois criar no Teams para enviar o link pro cliente, depois pegar a transcrição, copiar, botar em algum lugar. Tu não precisa fazer isso. Tu só vai marcar uma reunião, participar da reunião e pronto. Tá Muito tudo bom. ali. Muito bom. Entendeu? Não, é maravilhoso. Pode falar. Nosso papel ali, acho que como consultoria também, né, a gente conseguir extrair o maior potencial, assim, do CRM, né, conseguir utilizar isso a nosso favor, né, e propor isso para os clientes também. Sim. Então, É muito bom. Sabe que é aquela coisa, né? São as barreiras, né? O pequeno, a empresa pequena, a micro, né? A pequenininha, a média, uma enterprise, uma grande. E eu, ali no mercado imobiliário, onde eu tenho acesso a CRM no mercado imobiliário. E a gente, quase sempre ali, tem um corretor que sempre me fala, ele sempre me fala a mesma coisa. Diz, cara, eu queria um CRM que eu consiga conversar com o cliente no WhatsApp e ele já registre tudo que eu falei ali dentro e tal. E eu entendo ele, sabe? Inclusive, agora conversando, eu tenho uma coisa que eu sempre venho pensando bastante, que a gente não tem
o hábito no mercado imobiliário. Por exemplo, corretores da praia. Ele captou um cliente que é de Caxias do Sul. Ele não atende o cliente assim à distância. Ele pega o carro, ele vai até Caxias do Sul e ele conversa, faz uma reunião com o cara lá, né? E eu pensei, pô, aqui na cidade, em Porto Alegre, já não tem essa cultura de, eu captei um cliente, eu vou fazer uma reunião, nem que fosse online com ele, ou vem aqui, me diz o que tu quer, a gente dá uma olhada nas opções que eu tenho e pensando nesse nível, assim, de hoje em dia com transcrição e tudo, valeria uma tentativa daqui a pouco de uma reunião online, porque depois eu pego a transcrição e jogo pra dentro do meu CRM e eu já, sabe, já tá tudo feito ali, porque é um saco. Não, tá exatamente. Tu É vai. um saco. É isso, se tu só colocar um CRM na mão do vendedor ali sem fazer nenhuma automação, assim, vai ser chato pra pessoa, vai ser cansativo, isso vai fazer com que ela perca muito tempo também. Enfim, Sim. coisas novamente. E vocês, não sei se vocês tiveram noção disso, assim, também, se teve algum impacto cultural, assim, da galera começar a aderir mais um pouco ao CRM depois disso. Não sabem? Não, sei, beleza, porque beleza. O projeto Sim, acabou. porque a entrega e logo. acabou. Acabou o projeto. Não, eu entendo. É legal, sabe que eu aprendo aqui no podcast com vocês, por exemplo, eu não entendo nada de programação, não entendo nada de Salesforce, mas quando vocês vão falando de programação, a lógica do negócio eu já consigo vai compreender ligando tudo. inteira, assim, sabe? Como que vocês garantem que uma integração desse nível não comprometa a performance, a segurança e a escalabilidade futura da org? Acho que por tudo isso que a gente já tá falando, de pensar em boas práticas e seguir padrões de desenvolvimento, separar a responsabilidade por camada, né? Acho que... Isso. E Uhum. fazer aquele contorno, né? De acordo com as limitações, né, da própria plataforma. E aplicação, né, de design patterns, uma arquitetura robusta. Aham. E E teve algum momento desse projeto que vocês acharam, isso daqui não vai dar certo? Teve alguma coisa que... vários. Quais? Não, é porque quando você vai esbarrando nos erros, assim... Porque parte de programar, de desenvolver de modo geral, é esbarrar em erro, né? Uhum. Assim, tu vai fazendo as coisas, tu escreve aquilo ali tudo, ou tu, enfim, se for declarativo, que nem no Flow, tu monta o Flow todo, chega em uma parte ou outra, você esbarra em algum erro meio besta, que nem o que a gente citou antes de uncommitted work. Tipo assim, a gente tá lidando com uma integração que tinha em torno de... tu lembra quantos arquivos que tinham? Muitos 70. 70 arquivos. Uhum. Então, 70 classezinhas ali de Apex e coisas assim. Tem que pensar em como... no meio do processo, você tem que pensar em como fazer isso não se esbarrar. Uhum. Porque são 70 coisas 70 arquivos que tem que estar funcionando juntos. independência um do outro, né? Aham. Uma engrenagem com 70 peças que tem que estar funcionando junto. Então, em vários momentos tem um parafuso que tá fora do lugar ali, tu precisa pesquisar, dar um jeito, enfim, de fazer com que esse erro seja solucionado, seja contornado, sabe? Aham. Não tem só um Que momento. o maior desafio pra gente também foi por conta da documentação da Microsoft. Que Putz, aí não tu veio. tinha... Algumas informações não são explícitas. Aham. Então a gente teve que descobrir na prática. Na raça. Então... Primeiro momento, quando eu entrei na integração, né? A Bárbara iniciou e eu entrei, quando mais ou menos, já tava uns 50% pronto. Eu não lembro, assim. Mas aí quando eu entrei, Em andamento já. eu pensei, bom, a gente precisa criar um evento no Salesforce, o evento tem que ser criado no Teams, aí eu vou precisar. A reunião começou, terminou, eu vou lá buscar os participantes e vou buscar a transcrição. Vou fazer 3 requisições só. Simples. Tipo, boa, Coitado. vai ser simples, vai Fechou. ser passe rápido, É né? sempre assim, né? O começo é sempre assim. Aí É só a fazer o negócio funcionar aqui, deu. Aí a gente descobriu que tinha alguns IDs que não são explícitos da Microsoft por conta de segurança também. Uhum. Então, aquelas 3 requisições viraram 8.
Porque a gente precisava buscar alguns parâmetros de segurança para depois fazer outra requisição, aí busca outro parâmetro, para assim no final a gente conseguir buscar a transcrição e os participantes. Aham. Então, isso foi o desafio maior, assim, né? Lidar com a documentação que não tinha tantas informações. Aham. E aí nisso você vai fazendo requisição atrás de requisição ali, o Postman, nosso melhor amigo, pra tentar encontrar o que tá, mas o que a gente precisa trazer. Essa questão do ID que tu lembrou foi genial agora, nem tava me lembrando disso. Mas como é que tu faz uma requisição que tu acha que é aquilo ali que vai trazer o dado que tu precisa? Uhum. Beleza. Daí ele te devolve uma outra coisa com um erro, só que não diz o que tu errou. E aí tu fica assim, Tá tudo certo. o que tá aí agora? É. O que eu faço com isso, sabe? Então, foi um processo de fazer muita requisição. Quase que é parecido com o map building, assim, que a gente costuma fazer com as requisições para tentar achar, né, cada campo, com o valor que deve ir no campo e tal. Foi basicamente isso, só que... Aí imagina, no meio dessas requisições, a gente tendo que lidar com a arquitetura robusta, a escalabilidade, Sim, a separação tudo de junto. responsabilidade, os métodos síncronos, os métodos assíncronos. Então, por isso que a gente teve que construir algo bem robusto e funcional, né? Aham. E vocês chegaram, por exemplo, nessa conclusão na tentativa e erro. Tentativa e erro. eu acho que vai muita pesquisa também, né? Acho que tanto eu quanto o Thiago, a gente se dá bem, assim, no trabalho, porque a gente pesquisa muito também, Aham. sabe? E aí, lê um artigo ali, a documentação da Microsoft mesmo, vira e mexe a gente trocava uns links, assim, olha, eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com isso aqui. Daí vai na documentação do Salesforce e olha, não, mas SPA não é isso aqui, SPA é outra coisa, Aham. sabe? Então, a pesquisa, eu acho que para além do acerto e do erro, acho que a pesquisa ajuda bastante também, assim. Show. Acho que teve dias, né, que a gente ficou só, tipo, tentando resolver esse erro, sabe? Porque a gente não tinha informação em lugar nenhum. Sim. Exato. Aí foi uma loucura, Foi né? uma loucura. E, tipo, imagina tu passar 2 dias procurando como fazer aquela requisição, porque tá retornando um erro que tu não encontra em lugar nenhum. Aham. Aí, nossa, foi Foi complicado. complicado. E como é que era o nível de engajamento do cliente nesse projeto? Tipo, teve desafios por exemplo, quando o cliente não tá muito engajado, ele acaba demorando para responder, esse tipo de coisa. O cliente estava comprado no projeto ou não? Comprado. Ele tava, tipo, querendo muito que o projeto acontecesse, ou ele demorava para responder, esse tipo de coisa, entendeu? não. Ele era bem... Tava comprado, tava no... sim, era bem O time rápido. da Acelerei lá é 100%. Show. Então, precisava de alguma coisa, pode me ligar. Eu também sempre me colocava à disposição, né? É. Então, Aham. era sempre um diálogo bem rápido, assim. A gente conversava, me liga no Teams, resolve. Então, foi bem tranquilo em relação a isso. Com o Tech Lead também, né? A gente fazia todo um... É um trabalho em grupo, né? Aham. É um time, né? É um Sim. time, exato. Tem que... E se o cliente não tá engajado ali, né? Isso. Com a criação, vai ser pior pra ele também, né? Porque daí vai demorar mais ainda, e enfim. Exato. Então ele era bem rápido e ele respondia bem... Show. E acho que é isso aí. Gente, quero agradecer vocês aí pela presença, então, no nosso podcast. Thiago, pela primeira vez aí, foi bem. Não, valeu. Foi bem. Agradeço a Bárbara oportunidade. também. Obrigada. Pra quem quiser seguir vocês no LinkedIn ou outra rede social, se quiser divulgar aí, Iago? O meu LinkedIn é Iago Pinheiro. Show de bola. E o teu, Bárbara? A URL é Bárbara Mor, mas o nome é Bárbara Mor da Mata. Fechado, então. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também é a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa. Chegou até aqui, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Segue a SR também nas redes sociais, srconsulting.io no Instagram. Nosso site também é srconsulting.io. SR Consulting, referência em Salesforce ali no LinkedIn. Caso tu esteja com alguma dúvida também na ferramenta, com certeza já existe um conteúdo que a gente produziu lá que vai te ajudar a esclarecer essa tua dúvida. Então entra nas nossas redes sociais e encontra esse conteúdo ou nos manda essa pergunta, fechou? Um abração e até o próximo episódio.